Oi, eu sou a Andressa. E eu sou o Leonardo Salas. Nós somos fisioterapeutas e buscávamos um podcast que não fosse apenas um conteúdo. E se você está buscando também por um conteúdo que seja leve e com muita informação importante, você acabou de achar. Seja muito bem-vindo ao podcast Papo da BN. É isso aí, nós estamos na terceira temporada, temporada Papo, uma temporada mais descontraída, onde a gente está aqui com uma mesa sempre de amigos, sem os fones também, mais próximos de vocês. E para quem não me conhece, eu sou a Andressa, sou fisioterapeuta, trabalho na área da intensiva, mas hoje em dia eu tô um pouquinho me arriscando na área empresarial aí da fisioterapia. Empreendedora da fisioterapia, Pois é. Isso sim, né? E para você que também não me conhece, meu nome é Leonardo, também sou fisioterapeuta cardiorrespiratório, atuo mais no ambiente de emergência e atendimento em domicílio, né? E descobri recente que os meus contatos estão salvos como Fisio dos Famosos, então... Nos haters, vamos ver dos né? haters, né? Nos Vamos ver como que vai haters. ser. Para o tema de hoje, aliás, o tema de hoje vamos falar juntos mais uma vez. Será que a gente tá Tentar mais uma conseguindo? vez falar juntos, né? Vamos. O tema de hoje é Podcast em Saúde. Muito bem. Para esse episódio que nós temos aqui hoje, nós temos dois neurologistas que também têm um podcast, que é o famoso Hands On, que está ali na nossa telinha. Primeiro fit, né? Primeiro da BN. fit que a gente está tendo. Então eu vou apresentar o primeiro deles, que é o Dr. Marcelo de Lima Oliveira, doutor pelo Hospital das Clínicas da USP, neurocirurgião e neurossonologista do Hospital Sírio-Libanês, Hospital Albert Einstein, Hospital Vila Nova Star e o HCOR. A introdução foi curta, né? Mas a gente sabe que o currículo é grande, então a gente falou, é longo, né? é longo. E aqui na minha frente eu tenho o Dr. Edson Borseng Chu, que é o professor livre-docente da USP, é neurocirurgião, neurologista do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Albert Einstein. Uma mesa hoje pesada da neurologia, pesada, né? né? Nós estamos tensos Não é todos hoje. os dias, é. E uma honra também receber vocês aqui no nosso estúdio. A gente sabe que a agenda de vocês é bem difícil, mas a gente tá muito orgulhoso de receber esse fit, né? Exatamente, Fit o primeiro do Pod da fit do BN. Pod da BN. Muita gente pensa que é algo que começou agora, mas a gente sabe que os podcasts mesmo começaram em 1999, mas a partir de 2001 que eles começaram a se popularizar. Aqui no Brasil um pouco mais tarde, né, Léo? Demorou um pouquinho mais. E muita gente hoje chama os podcasts de um rádio melhorado, talvez. Exatamente, é isso mesmo. Para quem não sabe, o nome podcast ele foi criado por um radialista britânico chamado Ben Hamsland. Acho que é mais ou menos assim que é a pronúncia do nome dele. Que é uma junção do nome pod, de iPod, mais broadcast, que é transmissão em inglês. Então, como esse tipo de modelo está crescendo cada vez mais, estamos aqui, nós quatro, em quatro podcasters para falar... Apresentadores Quatro hoje. apresentadores para falar um pouquinho, né? Claro que antes da gente começar a falar de podcast, eu tenho que aproveitar que são dois neuro que estão aqui com a gente, né? Para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Tem uma pergunta que a gente sempre faz em todo podcast, porque a gente acredita que acaba inspirando qualquer pessoa que queira entrar numa área, principalmente na área médica, para saber como é que foi essa história. Então, eu queria saber de vocês dois, como que começou essa escolha para medicina e como que surgiu esse interesse na neuro. Queria agradecer a oportunidade, pelo convite, que a Andressa, o Léo e a Gabi, elas e ele nos convidaram para participar desse podcast. Na verdade, eu já conheço a Gabi e a Andressa desde os nossos trabalhos de atendimento, assistência ao paciente lá no Hospital Albert Einstein. Principalmente na UTI do Hospital Albert Einstein. Lá, a nossa preocupação principal é o doente. Sim. Então, nós nos conhecemos nesse cenário de preocupação com o doente, atendimento, cuidado com o doente. Sim. Aí, de repente, com o avançar da nossa modernidade, de repente eu encontro todos vocês no podcast. Exato. Então, obrigado pelo convite. Imagina, nós agradecemos, é uma honra. Bom, em relação à minha história, na verdade, eu sempre quis fazer medicina. Meu pai é médico, meus pais vieram de Taiwan, da ilha, aquela ilha do lado da China que a China adoraria muito de pegar Taiwan, né? E que a China fala que é dela. E os meus pais vieram já há muitos anos, eu nasci aqui no Brasil, e o meu pai, ele estudou medicina lá em Taiwan, né? Aqui no Brasil, como ele não conseguiu revalidar o diploma dele, porque as faculdades os currículos eram muito diferentes, né? Então ele ficou na área de acupuntura, né? E o sonho dos meus pais
O sonho era de ter filhos médicos, né? Aliás, sonho dos taiwaneses daquela geração, né? O sonho é de ter filhos médicos. Mas eu tive sorte, porque eu sempre gostei de medicina, né? E com isso, eu tive a oportunidade de estudar medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? O famoso Pinheiros, né? E quando eu terminei, durante a graduação, sempre gostei de neuro, né? Até que eu escolhi neurocirurgia como residência, né? Fiz neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Depois me tornei assistente, né? Quando eu fiz o doutorado também, aí eu fiz a minha livre docência e atualmente eu trabalho no Einstein e no Sírio. Sempre foi uma paixão por essa área. É muito mais fácil, né? Quando a gente é apaixonado, né? Para poder chegar nela, parece que tudo caminha melhor, né? Essa é a verdade, como a gente gosta, né? É verdade, porque o cérebro é um órgão, o sistema nervoso é extremamente fascinante. Simplesmente, nós somos o que o nosso cérebro é. Sim. Na verdade, é o nosso comportamento dita as características do ser humano, né? E nós somos conhecidos pelo que somos graças ao nosso comportamento, né? Ou seja, quem define quem nós somos é o nosso cérebro. Exato. Muito legal, né? Imagina, coitado deles hoje vendo o cérebro do Leonardo. Vai ser uma análise, vão sair daqui atordoados. E doutor Marcelo? Bom, eu sou o doutor Marcelo de Lima Oliveira, filho de idealistas. Minha mãe era enfermeira, idealista, pioneira da Faculdade Adventista de Enfermagem. Eu cresci assistindo minha mãe se entregar à docência e se entregar aos pacientes que precisavam dela. Naquela época, a gente morava, não sei se vocês já ouviram falar, do Instituto Adventista de Ensino, hoje o NASP, era lá no Capão Redondo, perto do Hospital do Embu-Mirim. Trabalhei no Hospital do Embu-Mirim. Cresci no Capão Redondo e via ali, os profissionais de saúde eram muito escassos e minha mãe se entregava para as pessoas. Sim. Minha mãe era idealista. E logo que concluí o 2º grau, comecei a fazer enfermagem. Sim. Aí minha mãe falou, não, você não quer enfermagem, você quer fazer medicina, vai embora. Me graduei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, depois fiz a especialização em neurocirurgia e um dia meu caminho cruzou com ele. Num pronto-socorro, Hospital Regional Sul, eu estava em frente a um menino com morte encefálica e o Edson falou, você sabe fazer o diagnóstico de morte encefálica? Eu falei, mais ou menos. Aí ele foi lá no meio do caos do plantão, me ensinou a fazer um diagnóstico de morte encefálica. E eu conheci o Edson através do Fábio, irmão dele, que fez exército comigo. E acho que 1 ano, 2 anos depois, ele me chamou para conhecer a área de neurossonologia. Olha. E há 20 anos nós trabalhamos juntos. Juntos, né? Esse ano, 2023, fiz 20 anos. 20 anos. E quando o Edson me captou para essa área, ele me arrastou para dentro do Hospital das Clínicas. Lá nós começamos com um projeto. Foi o projeto de reativar o setor de neurossonologia. E eu lembro que a OPA era fechada lá, né? Porque não tinha quem fizesse o exame complementar de morte encefálica. E nós começamos a fazer os exames lá, montamos um curso. O Edson se ocupava mais da parte burocrática, eu me ocupava mais da parte prática. E lá nós ficamos, acho que 12 anos na frente do curso, formando o pessoal para a área de neurossonologia, principalmente no aprimoramento de diagnóstico de morte encefálica, mas para todas as áreas, autorregulação, diagnóstico de alterações circulatórias em pacientes com hemorragia subaracnoide, pacientes com AVCH, pacientes com TCE, enfim. Nós fizemos um projeto muito legal lá dentro. Sim. E aí a nossa parceria se firmou, há 20 anos estamos juntos, trabalhando aí. Olha que legal. E esse projeto foi muito importante porque nós passamos a ajudar as diferentes equipes a ensinar as pessoas a confirmarem a morte encefálica. E nós sabemos que a morte encefálica
é muito importante nós determinarmos a morte encefálica em paciente, porque possibilita a doação de órgãos, né? E com esse nosso projeto, houve um aumento significativo do número de transplantes no Hospital das Clínicas. Olha Que legal. importante. Eu fiz esse Exato, gráfico para sua... Olha que Pra importante. sua tese de livre Exato. docência. Quando a gente É entrou, quase os casamentos, você tá Esse, vendo, viu? né, 20, Leonardo? 20 anos são bodas de quê? Ih, Não difícil sei, mas essas também não. bodas. Nossa, mas que legal. Tudo isso é muito começou importante. quando eu ensinei o Marcelo a confirmar morte encefálica no pronto-socorro do Olha. Hospital Regional Sul. numa Sim. madrugada, 2 da madrugada, de sábado para domingo. Daí veio. Pois é, lembro Daí disso. iniciou tudo, né? E assim, esses dias eu sentei com ele, estava conversando, né, sobre o que a gente fez lá dentro. Foi um Sim. projeto muito consistente. E eu estava lembrando que eu coletei, porque assim, o Edson recrutava os alunos, desenhava os projetos, tinha lá os alunos que precisavam de ajuda, eu coletei, eu acho que dados para 7 ou 8 teses. Nossa, lá bastante. dentro. É muito. Fora as minhas duas. É muito. Meu mestrado e meu doutorado. Então, foi muito legal. Lá eu fiz muitos amigos e ajudei muita gente a desenvolver os projetos importantes. Exato. Então, ele era a parte, o cérebro, e eu era a parte prática. Eu era o executor Sim, de todo o sim, projeto. sim. Então, eu ajudava a executar. A gente planejava as aulas, planejava o curso. Nós tínhamos um planejamento anual. Eram legal. 2 reuniões por semana. Então, no começo do ano, eu já tinha todo o script. E aí, o curso, Não, e essa saiu, né? questão de morte cerebral é tão importante, né? Você comentou do Hospital Regional e do Hospital do Boi-Mirim. É. Eu trabalhei no Hospital do Boi-Mirim há alguns anos. E o tempo que eu estava lá, não tinha neurocirurgia. Era um hospital, na época que eu trabalhei, que não tinha. Então, todos os nossos pacientes, eles iam transferidos para outro local. E era muito interessante que essa dúvida surgia muito para todo mundo que estava lá. Talvez pela falta do conhecimento, né? De identificar. E como o senhor mesmo acabou de falar, no pronto-socorro, dá muitas vezes para você identificar isso, né? E foi assim que começou a parceria, Para né? você ter uma ideia, quando a gente montou nossa equipe, a gente cobriu que umas 14 UTIs em São Paulo. Mais? Não, Nossa, eram muito. 27 hospitais. 27. Então, praticamente, além de trabalhar na OPO, praticamente toda a morte encefálica, quem fazia o diagnóstico em São Paulo, vocês. a grande maioria era a gente. E eu lembro que em 2006, 2005, saiu uma estatística que eles fazem por 100 mil habitantes. O número era de 5,6 doadores para 100 mil habitantes. Para comparar, a Espanha, que é o número ideal, chega a quase 40. O ideal seria ser acima de 20. E nós tínhamos 5. Muito E baixo. eu combinei com o Edson assim, cara, toda vez que a gente fazer um exame, nós vamos chamar o plantonista da UTI. E se ele não souber fazer, a gente ensina e confirma com Doppler, porque pela necessidade, Exato. qual que era o Claro. gargalo naquela época? Sim. Além de as pessoas não doarem, não se fazia diagnóstico. Exato, exato. Nem tinha como começar, né? E o número toda de a cascata transplantes de eram doação. muito baixos. Eu lembro um semestre, né, Edson, que teve 2 captações de pulmão em São Paulo, num semestre. Meu Deus. E as 2 captações fui eu que notifiquei, com uma como neurocirurgião e outra como neurosonologista, porque não existia o diagnóstico de morte encefálica. Exato. Era culturalmente... A medicina ainda não estava habituada a fazer esse tipo de diagnóstico. E a questão do transplante de pulmão, por exemplo, tem uma característica especial. Para que nós consigamos transplantar um pulmão, o doador nós não podemos demorar muito Vocês no são diagnóstico, fisioterapeutas, vocês no sabem diagnóstico disso. de morte encefálica. Se nós demorarmos muito, depois de horas no respirador, por exemplo, depois de horas, aí nós já podemos ter alterações na fisiologia do surfactante, na fisiologia das células pulmonares, de tal maneira a inviabilizar uma E doação de infecção, pulmão. né? Exato. Claro. Infecção. Então, o diagnóstico tinha que ser muito rápido. E com isso, combinei com o Marcelo de qualquer suspeita de nós ficarmos
pressionando o intensivista. Pressionando no Sim, Claro. no bom Criar essa sentido, cultura, claro, né? claro, claro. Criar essa Intensivista cultura. sobre a necessidade do diagnóstico precoce. Sim. E com isso, muitos intensivistas, reconhecendo a importância do diagnóstico precoce, aliás, eu dou parabéns aos nossos intensivistas, porque nós sentimos que os intensivistas foram os primeiros a abraçar a causa. Exato. Ótimo. Até que a Associação A de AMIB, Terapia né? Intensiva, a AMIB, eles têm um programa de conscientização, de espalhamento de informação muito, assim, gratificante, né? Quando a gente vê, é muito legal, que de conscientização para que os intensivistas saibam fazer o diagnóstico de morte encefálica num tempo recorde, se possível. Né? Eles estão realmente de parabéns, né? Assim como a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia abraçou a causa, assim como a Academia Brasileira de Neurologia e a AMIB dos intensivistas, né? Todos abraçaram a causa para que o diagnóstico de morte encefálica seja rápido. Além disso, a gente não pode se esquecer da fisioterapia, né? Isso. E da enfermagem, porque normalmente esses pacientes, eles eram largados na UTI. Né? Então, você fazia, tá morto, tá ali, deixa Exato. ali. E hoje, não. Hoje, você tem um cuidado para o quê? Para viabilizar a doação. Exato. E o A doação potencial- não depende só da notificação e do diagnóstico. A doação depende do bom estado daquele paciente com suspeita de morte encefálica. Né? Exato. E as coisas melhoraram muito a tal maneira que atualmente os melhores UTIs de São Paulo, por exemplo, nós vemos que o médico está conscientizado de cuidar do potencial doador. Ou seja, antigamente os médicos pensavam, já faleceu, então vou cuidar de quem está vivo. Hoje em dia, a mentalidade não é mais essa. A mentalidade do médico hoje em dia o paciente que está em morte encefálica, vou cuidar dele porque é um potencial doador. E a cada doação, nós podemos ajudar 10 a 15 pessoas. Olha isso. E não somente a mentalidade do médico mudou, como a mentalidade da enfermagem e da fisioterapia. Os fisioterapeutas, aliás, vocês estão de parabéns porque tanto a enfermagem como a fisioterapia passou a enxergar esses pacientes também como potenciais doadores. Sim. E a fisioterapia faz um trabalho excelente para poder ventilar bem os pacientes, para que não haja hipóxia, para que não haja hipooxigenação do paciente, para poder preservar bem os órgãos a serem doados. Então, na verdade, é um trabalho em conjunto, né, em que todos, com o tempo, se conscientizaram da importância de manter o doador com uma boa condição de saúde, para que o transplante tenha menos complicação. E importantíssimo vocês dois ressaltarem isso, porque eu acho que ao longo dos anos a gente foi desmistificando muito essa questão da doação de órgãos, Sim. né? Ainda tem muita desinformação, mas foi exatamente o que o Dr. Edson falou. A nossa própria equipe, antigamente, né, era desinformada com relação a esse paciente, esse potencial doador. Tava todo mundo ali olhando o receptor, mas o doador muitas vezes era esquecido. Então, acho que isso é um trabalho muito bacana que tem sido feito. Tô muito feliz até da gente E abordar olha, esse tema, o né? caminho não foi fácil, Eu não. imagino. Vendo, Porque assim, a gente combinou entre nós dois que a gente ia encher o saco do pessoal, porque realmente o índice era muito baixo, era absurdamente baixo. Muita gente esperando na fila, muita gente morrendo na fila. E eu me lembro uma vez que eu comecei a encher o saco do plantonista, que o cara tinha 6 horas de tubo. Falei, isso aqui é um doador. Nossa, eu fui parar na diretoria do hospital, você está vendendo órgão. Eu falei, não, cara, Não é daí isso. Nós fizemos uma reunião, foi super legal, porque no fundo o pessoal, a gente conscientizou, né? E eu fui dar uma aula no hospital lá, Sim, né? sim. Então foi muito bom. Mas a gente enfrentou algumas barreiras, né? Porque, com querendo ou não, é como a gente certeza, falou, a desinformação gera um tabu em cima do Muito. assunto, né? Então, não é fácil, mas eu bem imagino essa cena.
Mas que bom, porque vocês são os responsáveis, né, por essa disseminação de informação. A gente ajudou bastante. E você sabe que é dificílimo, Léo, a gente relacionar algum procedimento imediatamente a algum profissional. Porque a gente hoje em dia tem muitos profissionais. Exato. Mas como o Dr. Edson ressaltou, que já conhece muito eu e a Gabi, né, dos corredores ali da UTI, quando se fala em Doppler transcraniano naquele lugar, eu acho que ninguém imagina sem imaginar o rostinho dos dois. É assim, é nítido. Não, mas a nítido. UTI é uma família, né? É uma família. Eu, há 20 anos, eu trabalho em UTI. Eu adorava conversar com os plantonistas, com os fisioterapeutas, com os técnicos, com os enfermeiros, assim. Era legal. Você chegar no hospital, fazia um exame, batia papo e eu rodava o quê? Uns 10 hospitais por dia. Então, eu ia em 10 UTIs diferentes. E era muito chamado para morte encefálica. O pessoal, chegou um cara aí que vai definir, né? Mas, enfim, foi uma família, foi muito legal. Né? Eu recordo com muito carinho cada UTI que eu passava. E passava essa informação. De madrugada, às vezes, cansado. Eu batia papo com todo mundo lá. A equipe multidisciplinar era muito bom. E uma coisa muito feliz de se ver é que, na verdade, eu e o Marcelo, nós fazíamos trabalhinho de formiguinha, Sim. orientando as pessoas, conscientizando as pessoas. E sem nós percebermos, nós notávamos que tinha muitas formiguinhas espalhadas pelo Brasil, Sim. cada um na sua área, cada um na sua região, fazendo o mesmo trabalho. Ou seja, conscientizando as pessoas a melhorar o diagnóstico de morte encefálica, a melhorar o processo de doação de órgãos aqui no nosso meio. Então, na verdade, se hoje o Brasil, nos últimos anos, o Brasil avançou muito nessa área, é claro que não foi graças ao Marcelo e o Edson Chu, e sim a todas essas pessoas. Por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, diversas pessoas se envolveram nesse projeto, né? Vários neurocirurgiões, né? O Dr. Almir, o Dr. Léo, né? Leonardo, que é o responsável pela organização de procura de órgãos do Hospital das Clínicas, né? O Dr. Milton Glaser, né? Que era da organização de procura de órgãos do Hospital das Clínicas e que foi também diretor clínico do Hospital Albert Einstein, né? O doutor Reginaldo, né, que era responsável por outras OPOS, né, e várias outras pessoas que eu não consigo citar nome de todos, mas graças ao trabalho conjunto e concomitante de todas essas pessoas, eu acho que o Brasil conseguiu atingir um nível muito bom em termos de diagnóstico de morte encefálica e processo de doação de órgãos. Nós melhoramos muito. Nós saímos de 5 para 25, se não me engano, alguma coisa assim. Que é um super avanço, É um super né? avanço, exatamente. Você sabe que a gente queria conversar hoje com vocês e falar assim, o do Marcelo a gente já sabia, né? Mas aonde que surgiu essa veia comunicativa de vocês? Por que vocês gostam tanto? Como que surgiu essa vontade de comunicar? E aí, doutor Edson, como que surgiu? Foi desde a faculdade, já que você já tinha essa veia? Porque essa história dele contando como vocês se conheceram, eu acho que mostra um pouco pra gente esse lado comunicativo. Eu sempre gostei de ensinar. Fazia monitoria, sempre ensinavam os estudantes mais novos. Aí, quando eu era residente, sempre ensinava os internos, né? E assim por diante. Os residentes mais novos, sempre gostei de ensinar. Até que eu sonhava pela vida acadêmica. Mas, na prática, depois de mestrado, de doutorado, livre docência, etc., né? Além de ensinar, eu acabei percebendo que, além de ensinar, gosto muito também de atender paciente. Legal. Gosto de operar, de atender paciente. Tá? É difícil separar as coisas. Concluindo, eu acabei fazendo um pouco de cada. Né? Eu acho que essa é a melhor maneira. Né? E orientar teses, por exemplo, é uma coisa fascinante. Por quê? Porque nós estamos no limite do mundo científico, né? E nós estimulamos os alunos a pensarem.
Sim. Então, isso que é importante. Nós mostramos para o aluno o mundo científico, como os conhecimentos são construídos, né? E a partir daí, o aluno que tem interesse de fazer pesquisa, nós estimulamos os alunos a fazerem pesquisa, a descobrir novas informações médicas, informações até então não muito discutidas na literatura científica, e assim nós ajudamos a literatura científica a tijolinho a tijolinho a definir os conhecimentos de determinadas áreas. Aí num piscar de olhos, aí, de repente, quando eu fui ver, já tinha mais que 200 trabalhos na PubMed. Que legal. De repente, quando eu vi, né, eu vi que os nossos trabalhos são altamente citados lá fora. E, de repente, quando eu vi nesse processo de décadas, né, vi que o nosso grupo até recebeu pessoas da Inglaterra, né, graças ao Ricardo, que agora acabou de se tornar livre docente, Ricardo Nogueira, do nosso departamento. Porque o Ricardo, eu fui orientador do doutorado dele, Ricardo Nogueira, e o Ricardo Nogueira fez um doutorado sanduíche, em que parte do doutorado eu orientei aqui e parte do doutorado eu co-orientei, que foi feito lá na Universidade Leicester, na Inglaterra. Então, onde nós fazemos colaboração científica até hoje. Aí, com isso, nós conseguimos publicar diversos trabalhos em revistas internacionais mais assim disputadas do mundo, né? E, sem perceber, diversos alunos foram beneficiados. Então, essa parte de comunicação é importante. E uma coisa interessante, recentemente, estava dando aula para os alunos. Aí, de repente, eu estava lá no Hospital das Clínicas. E, de repente, um paciente, o filho do paciente, falou para mim assim: Dr. Edson, eu só queria tanto levar os meus pais para uma consulta particular, só que nós não temos condição financeira. Aí o que me deixou assim mais assim surpreso foi que o próprio paciente falou para mim assim: puxa, seria tão bom se vocês aqui do HC pudessem criar um canal de YouTube, falasse sobre saúde, sobre os principais temas que vocês costumam falar nas consultas clínicas, porque assim quem não pode pagar por uma consulta particular passa a ter oportunidade de informação. Olha que legal. Isso me marcou muito. Imagino. Aí, quando eu olhei para o paciente, quem falou, que é o filho do paciente, eu vi que eram pessoas muito simples, lá do Hospital das Clínicas, pessoas muito simples, moradores de comunidade. Tá. Né? O filho devia ter uns 40 e poucos anos, com o celular na mão, conectado à internet. E pedindo conhecimento em saúde. Isso me chamou muito a atenção. Fiquei com vontade de fazer podcast, porque eu pensei, nossa, igual a ele, deve ter milhões de brasileiros na mesma situação, procurando conhecimento médico, procurando orientação em saúde. E por isso que eu parabenizo o podcast de vocês por causa disso, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, né? Aí o Marcelo... Aí você ligou pro Marcelo e falou: tenho mais outra para você. Isso aí ficou latente dentro dele. Ficou latente dentro de mim. Tá. Aí a vontade continuou, mas o difícil é o primeiro passo. Exato. Por outro lado, o Marcelo, ele foi chamado por um amigo dele lá numa escola, no Campo Limpo, né? Foi chamado para fazer um podcast para os alunos do ensino médio. Né, para ver se os alunos do ensino médio iam gostar de medicina ou não. Então, o Marcelo ele foi sabatinado num podcast, uma prova oral, pelos alunos daquela escola. Cavaleiro, você assistiu o episódio, eu tô com a perna batendo. Aí o Marcelo adorou o podcast. O Marcelo percebeu que o podcast tinha uma função social. Aquele podcast que o Marcelo participou, ele era um podcast para orientar os alunos do ensino médio a escolher carreiras. Como será que é a medicina? Como será que é a neurologia, a medicina? E os alunos
que participavam do podcast, no lugar de vocês, eram alunos que ficavam perguntando para o Marcelo Todas as curiosidades, temas o que eles gostariam de saber. Sim, sim. Quando o Marcelo saiu do podcast, o Marcelo ligou para mim. Nossa, foi muito bom, foi muito legal, gostei muito. E o Gui, que é o amigo dele de infância, né, aí o Marcelo falou para ele, puxa, nós podíamos fazer um podcast médico e tal, porque nós já havíamos conversado antes sobre essa vontade. Legal. Aí o Marcelo ligou para mim e falou, eu achei um lugar para nós fazermos podcast. E foi aí que nós iniciamos. E daí que começou, né? E como que foi essa percepção para as pessoas ao redor, familiares, amigos e os alunos também? Como é que foi para eles? Bom, primeiro, eu nunca tive problema com oratório, né? A gente percebeu, Quando o Edson me chamou para trabalhar com ele, eu percebi, eu estou de um lado de alguém diferenciado, extremamente diferenciado, que tem muita informação, e juntou 2 idealistas. Então, o que eu falei, o Edson era a cabeça, eu era o executor. E eu nasci e criei num ambiente, que é lá o NASP, que é um ambiente universitário. Para vocês terem uma ideia, eu nunca peguei o hábito de assistir televisão. Por quê? Porque na hora dos programas de televisão, não era como agora, que tem um smartphone que você assiste. Eu preferia ficar com as pessoas conversando. E ali era um ambiente universitário, onde tinha a faculdade de enfermagem, a faculdade de teologia, que tinha excelentes oradores. Eu tenho um monte de amigo pastor, meu pai é pastor da Igreja Adventista. E tinha o pessoal da educação. E eu cresci naquele ambiente de comunicação. E eu tinha na veia essa facilidade de comunicação. Mas eu tinha uma coisa a mais, que é simplificar o complexo para as pessoas. Sim. Então, as informações são complexas, mas você precisa de aprender a simplificar essas informações para as pessoas. E você pode reparar que para um paciente aderir a um tratamento, ele tem que entender o que ele tem. Mas, para isso, você tem que facilitar essa informação. Bom, isso foi um estágio. Aí, eu participei desse podcast, eu falei, cara, tem um espaço muito legal lá para a gente abrir um podcast. Claro que o Edson, ele é um observador. Então, se vocês forem ver os primeiros programas, eu gravei sozinho, né? Eu falei, olha, eu vou lá, vou abrir o caminho, cara, se você for... A chamada para o episódio, você que começa falando aqui, mas não aparece o Dr. Edson, né? Aparece o Dr. Marcelo. Mas os primeiros episódios eu gravei, eram pilotos. Sim. Então, foi o de tumor cerebral, foi o de Covid e tal. E aí, eu falei, cara, vamos, pode vir. Aí ele gostou da ideia e juntou nós 3. Então, por que do podcast? Porque eu arrumei essa sarna para me coçar. Porque dá trabalho, eu sei que dá trabalho. Isso gasta tempo, gasta energia, gasta... Bom, primeiro lugar, o Edson tinha isso latente, mas ele não tinha me falado isso com muita clareza. Durante a pandemia, se vocês forem lá no meu Facebook, tem muitos textos sobre Covid. Porque o que aconteceu na pandemia? Excesso de informação inútil, fake news e falta de norte. Principalmente em 2020, antes da vacina, as pessoas estavam sem norte. Sim. Eu me senti como profissional da saúde, trabalhando em hospitais sérios, que tratavam desse assunto Covid como merecia ser tratado da forma científica, e pegava e fazia o resumo com um norte para todo mundo. Tirando fake news, analisando artigos. Vocês se lembram muito bem o tanto de artigo falso, o tanto de informação falsa, excesso de informação que não permitia informar as pessoas. Aquilo confundia as pessoas e deixavam as pessoas mais desesperadas. E eu, através de textos, comecei a escrever, gastar meu tempo. Eram 15, 20 minutos ou meia hora por dia só para escrever textos, para mostrar qual era o norte. Né? E isso comecei a ter um monte de seguidor no Facebook. Inclusive, eu lembro que eu fazia um paralelo com o Luciano. O Luciano escrevia no Instagram,
Eu escrevia no Facebook e as pessoas começaram a ir atrás de quem dava norte. Sim. É claro que Legal. apanhando pra caramba, Sim. dando a cara pra bater, Sim. sendo xingado, Cancelado. alguns textos bloqueados porque tratavam de instituições grandes que Sim. faziam algumas coisas duvidosas. Então eu tive uma série de problemas. Foi uma dor de cabeça, mas, enfim, as pessoas começaram a me seguir. E um dia eu gravei um vídeo dentro do carro, logo no início da segunda onda. Foi um videozinho curto que meu irmão pediu para eu gravar para o meu pai, que os amigos do meu pai estavam duvidando da situação. Eu gravei um videozinho. Aquele vídeo deu uma viralizada, uma coisa assim. E eu falei, eu tô dando minha cara para bater. A coisa tá ficando... Mas, enfim, foi legal, foi um trabalho legal. Então, o que eu queria no podcast? Dar informação com norte, correta, cortar as fake news e ser didático para os pacientes. Sim. E junto com o Edson, a gente começou a planejar isso. Os primeiros programas foram pilotos, eu e o entrevistado, combinamos com o Edson entrou. Eu falo Convenceram Edson, ele, porque ele né? é meu amigo. Senta, né? Vem aqui. Vem aqui, vamos lá, porque o Edson ele é um pouco mais tímido em relação a câmeras, ele fala muito bem, dá umas aulas muito boas, mas na frente da câmera ele não tem tanta liberdade como eu tenho. Sim. E aí a gente começou a escolher os assuntos, diversos assuntos, determinamos que colocamos o Médicos Hands-On, podcast médico, Médicos Sim. Hands-On, mas na realidade eu até pensei em colocar o nome Comunidade Hands-On para Sim. abrigar, né, todos Sim. a equipe multidisciplinar e, acima de tudo, ser didático. Ótimo. Conseguir traduzir as coisas complicadas, por quê? Porque a gente percebe que muitos pacientes não têm noção do que tem, ou não conseguem entender o que tem. E uma vez que você não consiga entender o que você não tem, dificilmente você vai aderir a um tratamento correto. E quando foi o primeiro mesmo episódio que vocês fizeram pra valer, assim, com convidado, gravando? O primeiro episódio foi com ele, eu não sei se vocês viram. O Sim, primeiro episódio é, foi entrevistando um pra outro, ele. isso mesmo. Foi o pilotão, 40 minutos. Isso foi em outubro do ano passado. E como foi a experiência? Foi legal, é engraçado, né? Porque a gente achou que foi o pior de todos e foi o mais assistido. Foi muito legal, a gente adora esse começando episódio. ali, né? Eu achei aquele podcast... Eu me senti mal, achei muito ruim aquele. Mas... De repente estourou mil, Mas mais uma de mil surpresa, foi uma visualizações, surpresa, porque né? é o vídeo mais assistido, Mais assistido do canal. É. Mas eu, por mim, eu achava horrível. A aquilo. gente já estava quase tirando do canal, mas foi legal. Então, foi o piloto. Aí, no mesmo outubro, eu gravei o primeiro episódio, que foi tumor cerebral. Por quê? Porque o Oscar tinha acabado de anunciar que tinha curado. Que tava legal. tinha remetido o glioblastoma dele, parou lá, o glioma dele, grau 3, enfim. Ele falou que tinha parado o tratamento porque não precisava mais. Aí eu chamei o Yuri, do Hospital das Clínicas, para gravar um episódio só sobre tumores cerebrais, fazendo um esforço enorme para traduzir esse assunto para as pessoas. Super. Não é E fácil. foi bem aceito. Depois veio a Cris com Covid, aí veio. Aí começou. E estamos aí com o nosso E essa podcast. experiência de podcast, acho que vocês também devem estar sentindo a mesma coisa que nós sentimos. Primeiro vem a frustração. Por quê? Porque nós lançamos o vídeo na internet e, no início, temos poucos inscritos e, portanto, poucas visualizações. Sim. Aí fiquei pensando, puxa vida, nós estamos falando de temas tão importantes. Por exemplo, nós estamos ensinando a população, tem um podcast lá de acidente vascular cerebral, ensinando a população a reconhecer AVC em casa e falando da necessidade de, ao reconhecer AVC em casa, nós devemos levar a pessoa imediatamente para o hospital. Por quê? Porque hoje em dia, acidente vascular cerebral tem tratamento. Se o acidente vascular cerebral for hemorrágico, não pode ficar em casa porque está sangrando o cérebro, tem que ir para o hospital.
E se o acidente vascular cerebral for isquêmico, ou seja, decorrente de entupimento de alguma artéria do cérebro, também não pode ficar em casa, tem que estar no hospital, principalmente porque hoje em dia há tratamento. Nós podemos desentupir, dissolver o coágulo, nós podemos fazer o que nós chamamos de terapia trombolítica para acidente vascular cerebral isquêmico. E a população tem que saber que nós temos um tempo, uma janela em que é possível fazer o tratamento, em que é possível desentupir o vaso. E essa janela, inicialmente, foi estabelecida no mundo inteiro em 3 horas. Só que o que aconteceu nessa janela de 3 horas? Os brasileiros não estavam conseguindo chegar dentro de 3 horas para o hospital por falta de conhecimento. Mas esse problema inicial não foi somente da população brasileira. O mundo todo estava tendo esse problema. Ou seja, uma boa parte da população não estava procurando atendimento adequado para fazer o tratamento trombolítico, que é o tratamento para desentupir o vaso, para recanalizar a artéria ocluída, né? E com isso, aumentaram para 4 horas. E por que acontece isso? Porque, primeiro, a população tem que estar conscientizada de que acidente vascular cerebral tem tratamento. Sim. Né? E o nosso podcast tem essa função de divulgar essa informação para a população. Segundo, ao identificar possibilidade de acidente vascular cerebral, nós devemos levar o paciente imediatamente para o hospital. Por quê? Porque é o médico que vai tirar a dúvida, é o médico que vai diferenciar acidente vascular cerebral isquêmico, que é por entupimento, do hemorrágico, e sendo isquêmico, o médico vai aplicar, claro, se preencher todos os critérios, o médico vai aplicar medicamento na veia para dissolver o coágulo, para desentupir. E, se necessário, o médico vai indicar o tratamento com cateterismo, em que nós introduzimos um cateterismo na virilha do paciente, o catéter sobe para o cérebro e desentope a artéria ocluída via cateterismo, né? Simplesmente, com esse tipo de tratamento, quando o paciente chega a tempo no hospital, quanto mais rápido, melhor, nós já não estamos vendo sequelas graves decorrentes de AVC. Né? E qual que é o problema da nossa população? De repente, eu vejo que no Hospital das Clínicas, os pacientes mais humildes financeiramente não estavam chegando. Sim. Aí, de repente, eu vejo no Hospital Sírio-Libanês, no Hospital Albert Einstein, né, que já é uma população muito mais sofisticada em termos financeiros, às vezes morando nos jardins, né, também não estavam chegando nesses hospitais. Ou seja, também chegavam 3 horas depois, A informação fora não da chegava pra janela. O ninguém. que isso significa? Significa que a população inteira, tanto a população das nossas comunidades, assim como a população que mora nos bairros mais assim ricos de São Paulo, né, Jardins, Morumbi, etc., etc., também não estavam preparadas do ponto de vista conhecimento. Ou seja, a falta de conhecimento médico, a falta de educação médica na nossa população, ela ocorre em todas as faixas da população, né? Por isso que o nosso podcast é importante, tanto de vocês como nossos, para que nós possamos aumentar a educação em Exato. saúde Isso. da nossa população. E tem coisas tão importantes, essas informações são muito importantes. Assim como nós devemos ter educação financeira para nós chegarmos à velhice e para uma pessoa conseguir se aposentar porque se preocupou com o dinheiro na velhice, então educação financeira é tudo, nós também devemos ter educação na área médica. Por quê? Porque educação na área médica salva vidas. Por exemplo, se nós soubermos que AVC tem tratamento e que tem como desentupir e que quanto mais rápido, melhor e menos sequela, né? Ninguém ficaria 4 da manhã, se não melhorar, a gente vai para o hospital. Vai mais tarde, né? Ou, o meu braço caiu, mas retornou agora estou bem. Não vou para o hospital. As pessoas não iriam pensar desse jeito. Né? Então, o nosso podcast acaba tendo importância
social Exato. nesse sentido. E, por exemplo, as pessoas não sabem reconhecer infarto do coração em casa. Infarto do coração é a mesma coisa que infarto cerebral. Mais ou menos 30% a 50% dos pacientes com infarto do coração, ou seja, cerca de 40% dos pacientes com infarto do coração pode apresentar arritmia cardíaca, fibrilação atrial e ter morte súbita. Sim. E as pessoas ficam com dor no peito em casa, dor de estômago indo para o peito, indo para a mandíbula, indo para o braço em casa, sofrendo de dor, e as pessoas não vão para o hospital. Por desinformação, né? Sendo que a qualquer momento pode não mais acordar por morte súbita, por uma arritmia. Né? Ou seja, esse tipo de informação que tanto o podcast de vocês tentam espalhar, esse tipo de informação, assim como o nosso, a população não assiste. Infelizmente, isso é um desabafo. Enquanto que, se o Neymar tiver um podcast, qualquer espirro bomba. Então, com todo respeito ao Neymar, adoro o Neymar, né? Mas vocês podiam trazer o Neymar aqui, né? Para falar um pouquinho sobre pra o canal, né? Um texto de saúde, né? Os mais curiosos que eu tive foi a minha professora de inglês, que pegou um dos nossos episódios para ensinar português para um francês. Tá. Aí, o episódio que ela pegou é bati a cabeça quando devo procurar um médico. O francês olhou assim e falou, mas cara, se alguém bate a cabeça, ele tem que procurar o médico. E ela falou, por que você está falando óbvio? Porque é cultural aqui no país, e nós como neurocirurgiões já vimos essa cena muitas vezes, o cara bate a cabeça, tem dor de cabeça, em vez de procurar um médico, ele vai descansar. E chega no hospital em coma sem a gente poder fazer nada. Isso é comum, principalmente o cara que bebe e cai. Então, esse tipo de informação a gente está tentando levar. Didatizar, mostrar para as pessoas a importância do tema saúde e como elas devem agir, como elas devem entender a doença dela, como essas doenças devem ser tratadas num mar de confusão. Hoje a gente tem um excesso de informação. Exato. Sim. Qual é a boa informação? Qual é a informação ruim? Como eu devo filtrar? Então, primeiro critério, procurar pessoas confiáveis para falar do tema. Eu convido pessoas de temas que nós não temos domínio nenhum. Sim. Temos, por exemplo, menopausa, pelve feminina, que saiu essa semana. Ou seja, a gente não tem domínio, mas a gente está trazendo alguém graduado, formado em instituições sérias, que faz um trabalho sério. Porque construir credibilidade é difícil. Exato. Destruir a credibilidade é muito rápido. Muito fácil. Então, você tem que tomar esse cuidado. Segundo, didatizar. No fim desse ano, eu vou parar... Eu assisto todos os episódios que a gente grava para fazer os cortes, para ver. Eu vou parar para ver se eu consigo melhorar ainda a forma de comunicação. Comunicação, o que a gente aprende num podcast? Comunicação é um desafio, cara. Não precisa melhorar. Eu já assisti o podcast, nenhum de vocês dois. Eu sou resistente em acreditar, entendeu? Não seja. Mas a gente... Comunicação é um desafio. Sim. Se brincar do jeito que vocês personalizam o tratamento na beira do leito para cada paciente que está lá, porque a grande moda da medicina hoje é a personalização, né? A comunicação também tem que ser personalizada. Já pararam para perceber? Para cada tipo de público, tem público que gosta, tem público que não gosta. Como eu vou tentar abranger todo esse público? E ficar num senso comum. O maior ali. desafio, se vocês assistirem um episódio que a gente gravou, foi do Paulo Campreger, Medicina de Precisão e os avanços da oncologia lá do Einstein, que tem pesquisa em ponta na área de oncologia. Eu não domino a área. Como eu virei para o Paulo e falei, cara, como que a gente vai transmitir de uma forma didática esses avanços na área de oncologia? Exato. Imunoterapia, né? Que é uma nova tendência. Os tipos de quimioterapia, radioterapia, rastreamento de tumor. Como é que eu vou falar isso para o público geral? Esse é um desafio.
E é um desafio para nós também, Pra até nós, porque exato. o público vai se diversificando, então não necessariamente o público que você escolheu, né? Vai ser o público que muitas vezes vai se identificar com o podcast, e a gente tem sempre esse desafio no nosso, para ir tentando também otimizar em, às vezes, um episódio de 1 hora, colocar todas as informações essenciais, então isso também é difícil, né? Claro. Sintetizar toda a informação e você conseguir passar a mensagem. Mas eu super concordo com o que o Dr. Edson falou, que é um trabalho mesmo, de formiguinha até colocar Sim. um podcast da área da saúde no ar e fazer com que as pessoas se interessem pelo conteúdo, porque infelizmente hoje em dia o que é mais fácil são os conteúdos desinteressantes, Sim, que você sim, não precisa sim. pensar. Mesmo porque o cara, quando chega no fim do dia, ele quer relaxar, né? Ele quer ver um Exato, negócio exato. legal, ele quer dar né? Para poder É um dormir. assunto, Quer né? dizer, o assunto saúde é um assunto... Mas se a gente pensar, o YouTube é uma biblioteca. Nós estamos montando uma biblioteca de informação. Exatamente. Que a pessoa vai lá e pega a informação a hora que ela quiser. Agora, a gente tem que montar algo com credibilidade. Com Exato, certeza. isso mesmo. Mais soft, como o podcast, sorrindo, brincando um pouco. Não sei qual. Talvez essa seja uma forma muito interessante. Sim. Mas o importante é você ter informações de credibilidade. Com certeza. Exatamente, que é o que a gente sempre fundamental. busca desde que a gente começou. Vou dar um spoiler bem importante aqui nesse momento. Sabia que praticamente todas as perguntas foram respondidas sem a gente perguntar. É verdade. Tô sendo Gênios, sincero. gênios da mesa. A gente bate aqui rápido no olho do olho, a gente anota algumas coisas. Você viu que a gente viramos juntos as coisas. Eu falei, respondeu o que a gente ia perguntar. Mas vamos para o final aqui do nosso podcast, uma parte rápida, leve, que a gente gosta sempre de mais fazer. Descontraída, agora que o Dr. Edson já tá à vontade. Né? Já tá à vontade, dá pra gente fazer, né? Aqui no podcast a gente tem um momento que é o Papo da Colmeia. É um bate-papo rápido. Vou fazer uma frase e vocês vão completar ela de maneira rápida, certo? Quem vai começar, Andressa? Eu acho que você começa com o Dr. Edson. Eu começo com o Dr. Edson, soltando. certo? Complete a minha frase, viu, Dr. Edson? Rápido, hein? Como médico, eu sou... Bem dedicado. Bem dedicado. Como podcaster, eu sou... Repetitivo. Claro que não! Eu me realizo com a medicina quando... Quando atendo o paciente. Eu me frustro com a medicina quando... Quando o paciente vai mal. Eu sou neurologista, apresentador de podcast e também... Ó, curiosidade. Pai de 2 filhos. Que deve dar trabalho, né? Que dá trabalho. A neurologia é... A área mais bonita que eu conheço. Ó. Se eu começasse hoje... Eu faria de novo tudo. O podcast Hands-On é... É uma boa opção para os nossos ouvintes. Já Muito fez o bom, merchan muito dele. bom, já fez Ele o é merchan. muito bom. Gostei. Bom, se o Dr. Edson foi bem, o Dr. Marcelo com certeza vai bem, né? O nosso público aqui tá vibrando para olhar o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, como médico eu sou... Dedicado. Eu sei se eu sou igual a ele. Como podcaster eu sou... Descolado. Eu me realizo na medicina quando... Quando um paciente fica satisfeito com o que eu falo para ele, né? Eu me frustro na medicina quando... Desinformação. Eu sou neurologista, apresentador de podcast e também... Pai de 2 filhos, casado há 28 anos. E o Dr. Edson tá perdendo, hein? E fotógrafo. Ótimo! Adoro fotografia. A neurologia é... A neurologia é desafiadora. Se eu começasse hoje... Se eu começasse hoje... faria tudo de novo, né? E o podcast Hands-On é... Didático. Muito bom! Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Ó, a gente já tinha certeza, antes mesmo de ter vocês sentados aqui, que
ia render muito o Exato. assunto. E eu tenho certeza que o tema podcast foi só um pretexto pra gente conhecer vocês, fazer esse feat entre os nossos podcasts e trazer vocês pra um novo dia, pra gente realmente falar tudo de neurologia. Eu acho que vão surgir várias dúvidas, né, Léo? Nossa, eu já tô aqui com várias, pra ser bem sincero. Eu acho que o pessoal tô pode lem- até subir ali todos os Vocês comentários. estão de parabéns. Todas as dúvidas. imagina. A gente, Não, eu tô aqui a gente lembrando de sabe coisas- o quão desafiador é fazer isso aqui. Não é fácil. É como eu te falei. Tem dia que eu acordo e falo, onde é que eu me meti? Eu vou ter que, mas vale muito. Vale muito a E pena. sabe o que os ouvintes me falam? Que preferem muito podcast em relação a vídeo, como se fosse aula formal. Primeiro, podcast é menos cansativo. Segundo, é um bate-papo e, portanto, para quem está ouvindo, é um bate-papo com conteúdo em que a pessoa que está ouvindo está relaxado, parece que está numa roda de conversa e, ao mesmo tempo, aprendendo. E terceira coisa, os pacientes eles falam que adoram podcast porque simplesmente, sem fazer esforço, estão aprendendo. E outra coisa importante é que podcast, quanto mais pessoas, teoricamente, melhor, para não ficar aparecendo entrevista. Sim. Então, isso daqui, um paciente falou para mim, eu não gosto de entrevista. Quando aparece alguém no Jornal Nacional e Já não o quero. jornalista entrevista Uhum. a pessoa e fica aparecendo entrevista, as pessoas acabam não gostando tanto, porque parece entrevista. E fica muito formal. Enquanto que um bate-papo, as pessoas dá a impressão de que elas estão participando da conversa. Só não Vamos usar podem... ele para propaganda do nosso. Nossa, é Vamos verdade, usar, porque Dr. olha, eu Edson. gostei Eu dessa. cheguei aqui, eu assisti 2 episódios. Eu Que gostei. vieram o da Flavinha, assisti o da vacina, comentei o da vacina, meu comentário tá lá embaixo, foi muito legal, parabéns. E além de tudo, algumas informações que você dá, ela é desafiadora no sentido de que muitas pessoas não querem acreditar naquilo, né? Exato. Claro. E isso gera haters. Exatamente. Nós muito já temos, Gera- viu? E- Já temos alguns. no E a caso. gente precisa de ser maduro com isso. Claro. É isso mesmo. Porque nós estamos construindo o quê? Algo de credibilidade. Exato. Eu não vou colocar a nossa credibilidade em jogo por causa dos haters. Exatamente. A gente tem que ter um vetor. É isso Muito mesmo. bem. Nós estamos, assim, muito honrados mesmo de ter vocês dois aqui. Assim, pra quem é leigo, pra quem não é da área, ou pra quem aí não conhece, vocês são, assim, unanimidades da neurologia. Eu brinquei com o Dr. Marcelo, né, fazendo Doppler. Mas, realmente, a gente tem muito apreço por vocês dentro da área da neurologia e também pela dedicação que vocês têm em transmitir uma informação bacana, de uma forma simples e de tudo que a gente comentou aqui, que é difícil realmente gravar um podcast, é trabalhoso e a gente adora o podcast de vocês, a gente é fã, né? Eu e o Leonardo, a gente adora um podcast Muito de obrigado qualidade. aí por esse E é feat, bom né? também que a gente convida as pessoas a conhecerem, né, o hands-on, diferente do que muita gente acha, é podcast feito por médicos, mas para todo mundo, Pra né? todo Não é mundo. isso? Vocês podem ver lá, tem o físio, tem a enfermeira, Sim, né? sim. Nós gravamos um de reabilitação em Parkinson, Muito com a legal. fisioterapeuta. Eu vi o de Parkinson, gostei demais do de Parkinson. Foi o que eu comentei. Mas o que a gente vai recomendar é o primeiro episódio do Dr. Edson. O primeiro de todos, O isso mais mesmo. bombado ali pro pessoal assistir. Da vida do Edson. E com certeza em 2024 vocês vão voltar aí pra conversar mais sobre neurologia, né? Estamos E à é- disposição. E é muito importante que as pessoas, os seguidores do canal Médicos Hands-On, que os seguidores também, eu acho que devem seguir também o PodBN, esse nosso podcast, porque, na verdade, são pessoas diferentes que dão outras ideias, os conhecimentos são igualmente ricos, né? Eu assisti alguns vídeos e eu adorei também. Então, eu gostaria que os nossos seguidores também seguissem vocês. Vem pra Muito gente. bem, é um feat maravilhoso. É um feat maravilhoso. Bom, se vocês tinham alguma dúvida do porquê que esse encontro ia ser maravilhoso, eu acho que hoje não deixou nenhuma dúvida o tanto porquê que a gente ama tanto o Dr. Marcelo e o Dr. Edson. Então, vou convidar vocês. A gente vai deixar aqui, né, o @ deles para vocês olharem o podcast, para assistirem todos os episódios, para se divertirem. E como o Dr. Edson falou, muita informação boa, com gente de qualidade.
qualidade, que é o que a gente prioriza aqui na BN sempre. E gostaria de agradecer vocês, né? Nosso episódio de Natal aqui, todo mundo meio decorado, né? Agradecer o ano de 2023. Feliz 2023 e 2024 tem muita coisa ainda por vir. Muito obrigado pela audiência. Quem sabe um episódio 2, né? Episódio 2, né? Merece, ó, desse feat. Muito obrigado. Vamos dar um tchauzinho aqui pra geral. Obrigado, Valeu. pessoal. Tchau, Tchau. gente. Obrigado.